Olá, muito bom estar com vocês novamente aqui no videocast Escutando os Sentimentos. Eu sou Viviane, faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Você está assistindo este programa que vem estudando ao longo dos dias, ao longo dos meses mesmo assim, por assim dizer. É o livro Mereça Ser Feliz, que é uma obra da Hermance Dufour, pela psicografia do médium Vanderlei Oliveira. Hoje nós vamos trazer o capítulo 10 para o estudo, que se chama Opiniões e Autoestima. E aqui conosco temos também as queridas Denairan e Clotilde, Olá. que são as nossas amigas queridas do GESP, trabalhadoras da casa também, que vão fazer este bate-papo conosco. Bem-vindas. Olá, que Olá, bom estar aqui. Oi, Clô, oi, Vivi. oi Dena, Vivi, como estão? Que bom estar aqui de volta. Vamos lá estudar a Hermance, né? E a Isso, Hermance nós. começa aqui o capítulo 10, citando um trecho do Livro dos Médios, que em resumo fala o seguinte, que 4 olhos enxergam melhor que 2 e que ninguém é bom juiz em causa própria e que as reuniões são importantes demais para aqueles que estão preparados para ouvir. Lógico que no Livro dos Médios não está dessa forma, né? Só resumir o trecho que ela coloca no capítulo, né? E dito isto, eu pergunto a você, Clotilde, quando se trata de nós mesmos, sabemos julgar na medida exata? Não, é uma tarefa tão difícil, tão difícil. Porque tantas vezes a gente está refém de um sentimento de culpa, de um sentimento de rejeição em relação a tanta gente e a tantas situações. E ali a gente vai se deixando levar por essas prisões, né, mentais e emocionais, e a gente não consegue avaliar direitinho a gente, né? E às vezes até a gente é carrasco demais com a gente. Então a gente precisa parar um pouquinho e escutar, né? Acolher muitas vezes o que o outro diz, tanto de alerta como de elogio também, né? Porque tanto a gente precisa se perceber para poder se transformar, e muitas vezes a gente precisa mesmo desses alertas, como também a gente precisa reconhecer aqueles passos que a gente já deu. E aí o elogio das pessoas que são sinceras, que não estão elogiando só para angariar uma boa amizade, né? É importante também nesse reforço da autoestima, né? Pois é, era isso que eu ia perguntar, Dena. O que é que a autoestima tem a ver com tudo isso? Nesse fato de não sermos bons juízes em causa própria. A ausência dela causa um bocado de problema, né? E a gente também tem que entender que você ter autoestima é diferente de ser autossuficiente. Essa questão da autossuficiência é exatamente aquele ponto do orgulho, né, que você tem, dizendo eu sou boa, sou superior, sei de tudo, e não aceito críticas nem que alguém venha se intrometer naquilo que estou fazendo. Ou então eu não preciso de tua ajuda, eu mesmo resolvo, eu mesmo faço, e me deixa quieta, né? Então, essa autossuficiência é que faz com que esse orgulho fique grande. E, ao mesmo tempo, o orgulho denota essa baixa estima também. Então, a gente é um pouco complexo, né, para ser assim, mais suave. Né? Então, a gente fica com muitas dificuldades em se posicionar no autojulgamento, porque a gente ou sai de uma situação de culpa, dizendo, realmente eu não fiz errado, eu realmente não percebo as coisas, ou então você se usa daquela máscara do mais, eu agi assim porque mais isso, mais aquilo, e vai se justificando. E com relação ao que você leu logo no início, essa questão que 4 olhos verem melhor do que 2,
muito apropriado no que se fala dentro de uma reunião mediúnica, naquela questão das percepções e naquilo que é trazido à tona, né, através de uma psicografia ou de uma incorporação, para que as pessoas separem aquilo que é seu daquilo que se trata da pessoa desencarnada, né? E você não tomar para si aquilo que é a opinião ou a mensagem daquela pessoa desencarnada trouxe. E o olhar de mais colegas que se encontram nessa reunião auxilia para que a gente possa perceber se é um espírito de boa índole, se a mensagem ela realmente é coerente. Então, esse olhar, né, é importante. Agora, no nosso cotidiano, foi como o Clotilde falou, a gente tem que observar tanto o elogio, se é um elogio verdadeiro ou se é um elogio bajulador, que isso faz exatamente com que crie frestas, né, para outro tipo de obsessão também, né? E a outra questão daquela crítica que não constrói. Então, a pessoa tem que ter ser muito centrada para nem sair em busca da autossuficiência, nem tampouco ter essa baixa estima, que faz com que tudo aceite do olhar do outro sem questionamento, né? A irmã, se ela vem falar de maledicência nesse capítulo também, ela trata que ela fala, né, que a maledicência é atestado de incapacidade moral e imaturidade emocional. E é por isso, né, que se diz que quando somos maledicentes, estamos dizendo mais de nós mesmos do que do outro. Né? Ela fala isso assim, ela dá esse puxão de orelha. E a gente estava falando, né, que não somos bons juízes para conosco, mas para o próximo, muitas vezes, nós somos juízes severos, né? E ela diz que a gente precisa ter esse cuidado com a maledicência, nem se deixar envolver com opiniões maledicentes e nem ser maledicente, não é isso, Clotilde? Isso, ela chama isso de pessoas maduras, né? Porque são pessoas que também vão aprendendo a se auto-amar também. Então, é necessário, sim, que a gente escute o outro, mas ela coloca que a gente precisa ter muito bom senso, precisa ter muito equilíbrio nesse escutar o outro. Porque tanto para escutar a crítica como para escutar o elogio. A gente precisa ter esse olhar para a gente, a sinceridade emocional de olhar para a gente e reconhecer as nossas mazelas e os nossos passos de crescimento, mas a gente precisa também escutar o outro, mas sempre com muito critério, para poder evitar justamente essas coisas que Dena estava colocando e que você relembrou muito bem, mas evitar esses momentos em que as pessoas estão expondo muito mais de si do que do outro. Quando eu era menina, tinha uma frase que a gente dizia assim: não julgue os outros por si, não é? Porque o outro estava dizendo, porque você está fazendo isso com a intenção daquilo. Olha, não julgue os outros por si, eu não tive essa intenção, não. Né? Então, é justamente por isso, porque a pessoa no julgamento, ela expõe muito do que ela própria pensa, do seu jeito de ser, de agir, de pensar. E que muitas vezes não foi a nossa intenção, mas é preciso também que a gente se alerte, poxa, conscientemente eu não tive essa intenção, mas será que lá no fundo eu não tive? Então, a gente fazer esse autoexame, que Dena sempre lembra muito bem a palavra de Santo Agostinho, né, exortando a gente a todos os dias fazer o exame de consciência e verificar. Então, é preciso esse exame, mas que tendo a consciência que nem sempre a gente vai conseguir se perceber, e é preciso que a gente também se abra para escutar do outro, mas com o alto amor e a autoestima sempre de vigia para que a gente não se deixe levar pela opinião alheia, quando na verdade naquele ponto a opinião alheia não está certa. Né? Mas aí ela traz no capítulo mesmo falando que essa opinião alheia, ela tem um valor sobre nós, né? Ela Sim, tem um peso.
Não é? A Sim, questão é que a gente precisa entender quando a crítica ela é construtiva, né? Quando ela não for, a gente isso. tem que deletar e não se deixar envolver. Tem um trechozinho que ela coloca no livro, que está na Gênesis, capítulo 17. Eu não gosto muito de ler, que a gente nem é orientado para ler aqui, mas esse aqui eu tive vontade de deixar aqui para ler, para que as pessoas pudessem ouvir e depois, quando puder, ler o livro, né, reler. Está na Gênesis, no capítulo 17, o trecho diz assim: quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo, por meio de difamação, maledicência e calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Esse trecho ele vem falar, né, reforçar essa história da maledicência e colocar, né? Isso eu já ouvi também dos mais velhos, eu já ouvia, né? Quando alguém vem falar muito de você, é porque ele é tão pequeno, né? Que ele fala muito mal de você para se sentir grande, né? Ele quer lhe rebaixar para se sentir maior. E isso não é construtivo, não é isso que a doutrina prega, nem que Jesus pregou, né? Dentro da casa espírita e na vida cotidiana, estamos preparados para essa postura de ouvir sinceramente aquela opinião do colega, da colega sobre nós, sem se ofender ou sem se melindrar, Dena. Isso é um exercício, né? Uma das coisas mais difíceis da gente ouvir algo sobre a gente. A gente sempre quer ser afagado, né? Então, é quando a gente chama de feedback, né? É difícil, isso no trabalho também é complicado você chegar para um colega e falar uma determinada situação, da gente também ouvir, exatamente pela questão do milindre, né? A gente é sempre muito melindroso, a gente, de certa forma, eu não sei se tem a ver muito com a questão da criação, que sempre cobra desde pequeno da gente uma performance, né? Uma conduta. Então, quando você se esforça tal e não é reconhecido, ou então você se esforça e ainda sempre está ali se exigindo mais de você, é como se nunca você conseguisse atingir a meta, né? Eu não sei se essa formação, né? Ou então, quando alguém, você faz alguma coisa errada, é punido, né? Não significa que a gente está na fase da experiência, que pode errar e pode acertar. Então, eu acho que a criação, ela reforça muito essa questão da gente não aceitar críticas, né? Então, assim, é algo que a gente precisa realmente todas as vezes trabalhar bastante e saber separar a crítica do seu trabalho, a crítica da sua conduta e ver que aquilo ali é construtivo, né? Então, muitas vezes, como o Clotilde já mencionou em outra ocasião, que você vai conversar com uma pessoa desencarnada e ela vai e joga no seu rosto as coisas que você realmente também ainda não cresceu. E é importante que a gente se perceba isso e diga, não, a gente estamos a caminho, nós estamos a caminho. Então, cada um cresce em uma determinada situação, um é mais paciente, o outro é mais amoroso. E nessa vida a gente vai crescendo de um jeito, de outro, adquirindo uma virtude, sedimentando outra, e se abrir realmente para ouvir. E quem for falar também aprenda a dizer, porque é inegável que a gente ainda fica na retaguarda. Às vezes a pessoa age até como uma questão de defesa, né?
Mas não é fácil. É, Não é a fácil, gente não. precisa estar atento também, né, Deina, a questão do personalismo que ela coloca, que é um traço muito frequente Sim, entre os trabalhadores espíritas, né? Hermãs fala muito, como Vivi bem lembrou lá no início do estudo desse livro, né? Que a irmã se fala muito para os espíritas, né? Embora que muitas das coisas, a maioria das coisas que ela fala se aplica a todo mundo. Mas, todo assim, mundo. nessa questão do personalismo, ela fala mesmo que é uma marca moral que está na maioria dos trabalhadores espíritas. Então, o personalismo que consiste em a gente querer imprimir uma marca pessoal da gente em tudo que é feito. Então, assim, a gente quer sempre dar uma roupagem diferente, mostrar que a gente fez aquilo ali, para deixar. Isso é um traço de vaidade, é um traço de orgulho, né, minha gente? Para querer dizer ali que ali a gente fez melhor do que outra pessoa faria, e que, na verdade, o nosso jeito de fazer é único. Olha, somos seres únicos. O jeito que a gente faz, com certeza, é diferente do outro. Mas isso não quer dizer que o do outro não seja bom. E muitas vezes é até melhor do que o nosso. Então, a renovação é excelente, inclusive. Então, é nessa troca, nessa alternância de papéis, sempre o grupo vai sair ganhando, porque enriquece demais. E o personalismo, que é um traço muito marcante, vai fazer com que, na verdade, na medida em que as pessoas recebem as queixas, recebem as críticas, aí aquele que é o personalista vai começar a se queixar e vai começar a se lamuriar e a achar que estão criticando o trabalho dele, que na verdade é o quê? É uma tentativa de aperfeiçoamento do trabalho, na maioria das vezes. Então, é necessário que a gente esteja vigilante para que a gente também não caia nessa falha, que com certeza temos alguns traços disso aí dentro de nós, todas nós, né? Ela vem nesse capítulo, né, defender ou convidar que a gente possa, dentro da casa espírita, ter um comportamento desse fraterno, onde a gente possa ter essa confiança de falar para o outro e ouvir o outro, né, da forma sincera. E ela defende, né, que a gente precisa aprender a ouvir as opiniões, mas desde que elas sejam opiniões sinceras e que não. E a gente precisa cuidar, né, dessa autoestima para que a gente, diante disso, não se melindre, não deixe o orgulho passar na frente, não fique deprimido, porque acho que é tudo por você, com você, contra você. Nada é pessoal. Ela vem trazer essa mensagem, não é isso? É isso. Principalmente nas questões de reuniões, né? Isso. Principalmente com os médios, assim, as pessoas têm que ter essa abertura para que possam ouvir, até para evitar de serem assediados e terem o seu raciocínio, é, como é que eu diz, fechado, né, para a opinião alheia e achar que só aquela pessoa que está se comunicando por você está correta. Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão do milindre, muito importante. E conscientes de que, como dizem a administração de empresas, né, a energia do grupo, a sinergia, né, que é a energia que emana do grupo, é, da grande maioria das vezes, muito maior do que a soma das energias de cada uma das pessoas. Então, na hora que a gente se reúne e as pessoas têm um ambiente para colocar fraternalmente as suas opiniões, o grupo vai sair dali fortalecido, vai sair dali muito maior do que quando entrou. E as decisões que emanam desse grupo amoroso e fraterno certamente serão decisões muito mais sólidas, muito mais duradouras. Mas para isso, como bem lembrou o alerta de Hermance, como Vivi bem lembrou o alerta de Hermance, é necessário que a gente cuide da nossa autoestima para que a gente não se deixe enredar pelo melindre e para que nas nossas atitudes do dia a dia a gente não se deixe levar pelo personalismo. Né? E o Eu caminho, acho eu acredito que é o autoconhecimento, né? Para que a gente isso. consiga
cada vez mais se conhecer melhor para poder a gente perceber o que é melindre ali, o que é orgulho ali, o que é personalismo ali, não é isso? É, eu queria lembrar aqui que a irmã se fecha o capítulo, né? Lembrando a pergunta que o próprio Jesus fez, né? Quem dizem os homens que eu sou? Né? Então, o próprio Jesus procurou alertar os seus discípulos de que é necessário que a gente reflita sobre o que as outras pessoas têm a dizer sobre nós e para que a gente possa levar isso em consideração na hora de firmar o nosso pensamento acerca de nós mesmos, né? Para que a gente possa ter uma ideia mais ampla da gente, baseado não só na nossa própria impressão. Carlos coloca, eu não queria me alongar muito na fala, mas é porque a gente vai Não lembrando, fica, né? a gente está com tempo, pode falar. A gente vai lembrando, são tantos estudos que a gente tem sobre essa temática e sempre tem algum trecho. Por isso que a gente sempre convida as pessoas a lerem o livro, porque sempre vai ter alguma coisa a mais para elas perceberem na leitura, né? Lembrando aqui que Carlos fala, eu nem sei se eu sei pronunciar direito o nome a janela de O'Hare, né? Que é falada em administração de empresas. Então ele mostra um quadrado, como se fosse uma janelinha mesmo, um quadrado dividido em 4 partes. Então, uma parte que mostra assim, as visões sobre a gente, né? Então, é o que o outro vê e eu vejo. É um dos vidrinhos da janela. O outro vidrinho é o que o outro vê e eu não vejo. O outro é o que eu vejo e o outro não vê. E o outro é o que nem o outro vê, nem eu vejo. Então, sempre tem aquele aspecto que a gente percebe, o outro percebe, tem aquele aspecto que ninguém percebeu. E tem coisas que só o outro vê, coisas que só eu vejo. Por isso que é importante a gente escutar o outro, para poder a gente ter essa visão mais ampla, mas com a autoestima em dia, para que a gente também não se deixe levar pela opinião do outro e destruindo tudo que a gente já construiu dentro da gente, permitindo que o outro destrua. Muitas vezes até sem querer, por uma palavra assim, mal colocada, mal pensada, às vezes não é nenhuma questão intencional, mas assim, desconhecimento mesmo como é que eu posso dizer? A pessoa que é inabilidosa ou não está no momento bom para utilizar da palavra, né? Às vezes não é nem intencional, mas é preciso que a gente esteja bem atento em relação a isso. Eu lembrei dessa questão da janela de O'Hare, que eu acho que se encaixa muito bem nisso, né? Perfeito. Eu me lembrei muito também, falando de opiniões, né, da questão da comunicação não violenta, né? Porque muitas vezes a forma que essa opinião chega é que faz a pessoa se melindrar mais, faz a pessoa achar que é contra ela, né? E quando a gente lê um pouco, estuda um pouco, pratica um pouco a comunicação não violenta ou tenta fazer isso, talvez a gente consiga um objetivo, chegar no objetivo, que é abrir os olhos daquela pessoa para um fato ou algo que esteja acontecendo, que ela esteja fazendo, que não está no caminho tão correto. E me lembrou muito essa questão da comunicação não violenta, que a gente já estudou, inclusive, em oficinas lá do GESP para os trabalhadores, né? Mas é uma prática meio difícil que a gente precisa trabalhar passos de formiguinha no dia a dia, não é isso, Dena? A palavra é um negócio muito sério, porque ela tem o poder de destruir, assim como de construir, principalmente de quem vem e passa muitas vezes pelo crivo da credibilidade e da confiança. Que a Que a gente gente já estudou viu outro já em E outro dia. a gente já capítulo. estudou em outro momento. Então, Isso. quando vem de uma pessoa a quem você tem crédito e quem você confia, e ela vem e te fere de tal forma, isso é muito complicado. Principalmente quando isso ocorre na infância,
Porque o adulto, né, a construção do adulto é ao longo desse período da infância, vai se consolidando na adolescência. Então, por exemplo, um pai, uma mãe, que a priori, sem mesmo qualquer outra forma de endossar, já tem credibilidade dos filhos, né? Mais na frente, que à medida o tempo vai passando, a maturidade dessa criança, desse adolescente, ele vai endossar ainda mais a credibilidade à medida que ele vai tendo confiança nos pais ou naquele com quem ele é responsável por ele. Então, se uma pessoa dessa natureza vai e faz algo que destrói, né, as palavras, com atitudes não, com atitudes violentas, isso ao longo do tempo, quando chega numa fase adulta e chega num ambiente religioso, né, num centro espírita, numa igreja, e recebe tratamento de um pastor, de um padre, de um coordenador, aqui só faz reforçar, né, aquela educação todinha que acompanhou ele. Aí das duas, uma, ou ele vai se revoltar e não vai querer mais botar os pés ali, né? Ou então vai ficar com uma baixa estima, né? Vai ficar sempre achando que não é nada, que não é ninguém, que é desmerecedor de estar em tal lugar, ficar excessivamente bajulando para ser aceito. Ou seja, é uma situação de muita complexidade, porque faz parte dessa situação, ou de uma educação na infância, ou até mesmo de outras existências, que cada vez mais vai ficando sendo reforçada quando não recebe esse apoio, essa mensagem de melhora de conduta, ou receber uma crítica de forma amorosa. Então, é muito importante que as pessoas que forem falar umas com as outras tenha realmente a amorosidade como pano de fundo e objetivando um bem maior, e não Isso. simplesmente uma correção por uma vaidade ou por um perfeccionismo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E ainda mais o que Jesus falou: não julgueis para não serdes julgados, porque a gente sempre, até mesmo pela nossa falência de entendimento, a gente julga de forma superficial as situações, né? A gente sempre tem um verniz, então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe tudo das pessoas, né? Então, é preciso que tenhamos muita amorosidade para emitir uma opinião. Um detalhe só, eu estou vendo que o nosso tempo está próximo ao fim, mas é só um detalhe que eu queria lembrar aqui, que a gente, quando eu escutei pela primeira vez na minha vida, eu escutei sobre crítica construtiva e crítica destrutiva, eu fiquei, na época, refletindo o que seria uma coisa e outra. E, na época, não tinha muita oportunidade de leitura, né? Era ainda escasso. E eu me lembro que quem me orientou sobre isso inicialmente foram meus pais. Eu era adolescente ainda, e depois aí surgiram algumas oportunidades de ler. Irmãs coloca aqui uma diretriz que Dena falou agora, que é muito importante que as pessoas memorizem, que é a questão do sentimento de que a pessoa que está fazendo a crítica está imbuída. Né? Então, é a fraternidade, é a vontade de realmente ajudar o outro e não de destruir a imagem do outro, não de destruir, não de deixar o outro rasinho, como muitas vezes a gente diz, mas eu falei, deixei ele rasinho, né? Então, é essa questão de qual é a minha intenção. Eu quero ajudar o outro a se melhorar, alertando ele. E uma outra questão, quando elogiar, pode até elogiar em público, mas quando for fazer uma crítica, leve em reservado e fale só com aquela pessoa, né? Exatamente. Aí você vai estar construindo, né? Pois bem, Muito bem. então que nós possamos ter ouvidos sábios, né, e sabedoria para ouvir, e possamos também saber falar quando a gente precisar falar, dar a nossa opinião, mas
sobretudo que a gente consiga ouvir a opinião sincera do outro, que só quer nos ajudar, como algo bom, sem melindre, sem orgulho, sem esse personalismo aí que a gente falou. E que nós possamos nos encontrar no próximo programa, se Deus quiser, porque este aqui está terminando e eu estou agradecendo a Dena e a Clotilde e a você que está em casa assistindo, convidando para deixar o seu like, convidando para deixar um comentário se quiser e para compartilhar se gostou. Até o próximo programa. Pois é. Então, um grande abraço mais uma vez aí para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. E para vocês, meninas, é um prazer enorme vê-las, conversar e a gente cada vez mais estudando, né? Porque cada vez que a gente está aqui, a gente relê ou vai ler o livro, né? O tema. Isso é muito gratificante. Grande abraço para todos. Cheiro grande no coração de todos e fiquemos com Jesus.